Salmo 1, assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos comigo, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, agora fala o nosso coração, Deus, por meio da Tua palavra. Tu és Deus, Tu és soberano. Ó Deus, a Ti te aprouve na Tua soberania revelar-te através da Tua própria palavra. E Tu autodenominaste a Ti mesmo na segunda pessoa da Trindade como a palavra, o Verbo. Ó Deus, e o Senhor se revela a nós, no clímax da revelação por meio do Verbo que é Jesus, mas também por meio da Tua palavra escrita. Nós estamos, ó Deus, numa igreja reformada, e nos lembramos da fala do reverendo Martinho Lutero, que dizia acerca do sermão: eu ouço a voz do pastor, eu vejo o pastor, mas quem fala comigo não é o pastor, quem está falando comigo é o próprio Senhor. Deus dá-nos consciência de que ao ouvir a exposição das Escrituras, feita com fidelidade, ó Deus, ó Pai, num espírito de quebrantamento e dependência do Teu Espírito Santo, é o Senhor mesmo que está falando conosco. Então, Deus, quebra todas as barreiras que porventura haja no coração do Teu povo, que o impeça de ouvir a voz do Espírito Santo, Deus. E que nessa manhã o Senhor nos encha do Espírito Santo, enquanto ouvimos o Senhor falar conosco, da Tua palavra. Que o Senhor nos dê a bênção de viver uma espiritualidade saudável em dias tão difíceis. Ó Deus, de sermos reformados não somente como rótulo ou só na teoria, mas que vivamos uma vida transformada para a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. No dia 31 de outubro de 1517, o teólogo e monge agustiniano Martinho Lutero pregou as suas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, com o objetivo de começar um debate acerca das indulgências, que eram uma atitude contrária ao Evangelho de Cristo Jesus, e estavam sendo usadas para construir a Capela Sistina em Roma e pagar a Michelangelo pela grande obra de arte que vinha realizando. Mas, queridos amigos e irmãos, ainda que este tenha sido o primeiro momento que desencadeou a reforma protestante, para mim esse talvez não é o único dos grandes momentos na vida de Lutero. Um outro grande momento na vida de Lutero acontece nos dias 16 e 17 de abril do ano de 1521. Carlos V, que era rei da Espanha, foi eleito pelos príncipes da Alemanha o imperador do Sacro Império Romano Germânico. A primeira decisão que Carlos V toma, quando assume o império, é convocar um tribunal imperial para que se reúna na cidade de Worms. E o objetivo daquele tribunal é julgar Martinho Lutero. Ele escreve uma carta a Lutero convocando-o para o tribunal e faz a ele uma promessa de salvo-conduto. Essa promessa significa que, ainda que Lutero fosse condenado naquele tribunal, ele poderia voltar para casa em paz e seria preso somente no momento seguinte.
E as pessoas começaram a dizer a Lutero: não vá, sua vida corre perigo. Naqueles dias as casas da Alemanha, irmãos, tinham telhas vermelhas, muitas telhas. E Lutero disse ao povo da sua cidade: ainda que houver mais demônios informes do que todas as telhas e todas as casas de Wittenberg, ainda assim eu não deixaria de ir a esse tribunal. E Lutero então vai numa carroça e faz uma viagem de 500 quilômetros. Só que agora Lutero não é um desconhecido. Ele já escreveu acerca da liberdade que o povo de Deus tem, já falou sobre a nobreza cristã da nação alemã, e agora ele libertou a Alemanha do jugo que Roma colocava sobre ela, por meio da pregação da palavra e do evangelho. Lutero agora é um herói na Alemanha. Quando ele vai passando nas cidades para ir para o tribunal de Worms, chamado de Dieta de Worms em latim, as pessoas têm cartazes de Lutero desenhados. E Lutero nem consegue entrar nas cidades, que o povo é que nem uma torcida. Lutero, 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 Lutero. E assim ele chega a Worms. Lutero, Lutero, apoiado por toda a Alemanha. No dia 16 de abril, está o imperador sentado numa cadeira no segundo nível, bem no alto. Aqui está a mesa. Os livros de Lutero estão expostos nela. O representante do Papa diz a ele que, por causa da misericórdia da Igreja Romana, ainda que ele tenha se portado como um herege, ele tem a oportunidade de se arrepender. E se faz a ele a pergunta que, se sob pena de prisão ou até de morte, ele está disposto a revogar e a renunciar e a rejeitar tudo aquilo que ele escreveu. Lutero era um exímio teólogo. Teólogos gostam de argumentar. Ele tenta argumentar, mas o representante do Papa diz: você não veio aqui para argumentar. Você se retrata ou não se retrata do que escreveu? E Lutero olha para o imperador, olha para o grande poderio da Igreja Romana que dominava o mundo. As duas maiores autoridades do mundo estão ali: o Império Romano e a Igreja Romana. E Lutero treme. E ele pede um dia para pensar. E ele então ficou uma noite inteira numa cela acordado, dizendo que aquela foi uma grande noite de batalha espiritual contra os diabos e demônios que queriam infligir medo em seu coração. Mas ele sai vitorioso dessa noite de oração. No outro dia de manhã, 17 de abril, às 9 horas da manhã, lá estão os livros de Lutero. O núncio papal pergunta: Lutero, sob pena de prisão ou até de morte, você está disposto a retratar-se, a revogar e a retratar-se de tudo aquilo que você escreveu? Então ele levanta e toma a palavra e diz: eu não posso me retratar de nada que escrevi. Papas erraram, concílios erraram. A minha consciência está cativa às sagradas Escrituras, e não é bom e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém! Naquela hora, irmãos, o tribunal entrou em polvorosa, as pessoas começaram a levantar, se debater, discutir. Lutero saiu dali e já entrou na sua carruagem para ir embora, no seu carro, na sua carroça, e no meio do caminho ele foi sequestrado e raptado. Era o seu príncipe, Frederico, para protegê-lo da morte pelo imperador, o levou para o castelo de Waterburgo. Ali Lutero traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, em 3 meses, no ano de 1522, compôs esse hino maravilhoso que foi cantado 3 vezes hoje aqui: Castelo Forte é o nosso Deus, olhando para os muros do castelo e para o Salmo 46 que já foi lido nesse culto. E ali então, amados irmãos, Lutero naquele dia deu a maior machadada na raiz da tirania do império deste mundo e da tirania do império religioso. Lutero, quando diz: minha mente está cativa às sagradas Escrituras, está dizendo que não são governos humanos, nem tradições religiosas, mas é a palavra de Deus que é a autoridade suprema na vida do crente e na vida da igreja de Cristo Jesus. E é por isso até hoje
que depois de Deus usar tantos homens, mais de 505 anos, você chega no culto, nós abrimos a palavra e ouvimos a exposição das Sagradas Escrituras. E pensando então nessa bênção, dessa herança espiritual que a reforma traz para nós, nessa manhã eu quis pregar nesse livro tão precioso que é o portal do livro de orações da Bíblia. O livro de Salmos é o livro de cântico. Como a lei tem 5 livros, em resposta aos 5 livros do Pentateuco da lei, há 5 livros de oração no livro dos Salmos. Dizendo que para cada mensagem que Deus me dá, eu com a palavra de Deus em atitude de oração, respondo a Ele em comunhão íntima. E o portão dourado do livro dos Salmos é o Salmo 1. Ele é o resumo de tudo aquilo que virá adiante. E esse salmo maravilhoso, queridos irmãos e irmãs, mostra para nós quais são, amados irmãos, ele é um manual que mostra quais são os princípios para uma espiritualidade cristã, abençoada e saudável. E a primeira coisa que ele diz a respeito do crente é que o crente é justo. E eu e você somos justos não por causa das nossas próprias obras. O primeiro texto lido nesta manhã disse que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos justos porque cremos em Jesus, e quando cremos nele como nosso único Senhor e Salvador, Deus bate o martelo no tribunal e diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. A partir deste momento Deus imputa, ou seja, considera sobre nós a justiça de Cristo. Ele não olha para nós agora com os nossos horríveis, feios e tristes pecados. Mas Ele considera sobre nós a justiça de Cristo, assim como considerou nossa maldade sobre Cristo na cruz. E agora então, se você crê em Jesus, você é justo. Você não deve nada no tribunal de Deus. E aí então, se você entende o tamanho da salvação que recebeu, e entende que não tem mais dívida alguma, você pode entrar tranquilamente na sala do trono e dirigir-se ao Deus eterno, porque Cristo te comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. A primeira reação na sua vida vai ser a felicidade. O Salmo diz que o justo é feliz, bem-aventurado. Bem-aventurado significa próspero. Bem-aventurado significa felicíssimo. Um tradutor judeu diz que bem-aventurado pode significar marche, porque para o judeu ser bem-aventurado é marchar. Um povo forjado no deserto precisa avançar. Bem-aventurado é aquele que marcha, é aquele que é feliz, é aquele que entendeu o tamanho da salvação que recebeu. Tendo essa consciência, esse salmo é um manual de espiritualidade cristã. E eu quero então meditar com você, você que é justo, você que é redimido, lavado no sangue de Jesus, e portanto é a pessoa mais feliz da terra, porque ninguém pode te acusar de pecado na sala do trono. Cristo morreu por você. Você que é justo e chamado a ser feliz, escancare bem as janelas hoje da sua mente e deixe bem abertos os portões do coração, porque nessa manhã o Senhor vai nos mostrar aqui as marcas da espiritualidade reformada. As marcas da espiritualidade reformada. Eu podia falar as marcas da espiritualidade bíblica, mas como nós somos reformados, eu vou aplicar para nós no tema. Marcas da espiritualidade reformada. Que você que é reformado pela Escritura e pela Palavra de Deus, aprenda quais são estas marcas e que elas estejam em tua vida, em nome de Jesus. Amém. Quais são as marcas da espiritualidade reformada? A primeira delas, o texto nos diz que é a prática. Primeira marca da espiritualidade reformada é a prática. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 do Salmo 1 e você lê segunda vez. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês? Queridos irmãos e irmãs, esse quadro é maravilhoso. Ele está falando da prática do crente. Ele diz que o crente é felicíssimo porque é justificado.
E a primeira característica deste crente felicíssimo que é justificado é que ele tem uma conduta escorreita. Ele tem um testemunho correto, porque ele foi transformado pelo Evangelho de Jesus. O texto diz que ele não anda no conselho dos ímpios. Presta atenção, o paradigma que influencia a vida dele não são as filosofias deste mundo, não são as ideologias deste mundo, mas ele é governado pela palavra de Deus. Ele não ouve conselhos de ímpios. Ele não é influenciado por pessoas que não têm Deus na sua vida. Mas a sua vida é pautada pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Mas na sua prática, ele não somente não se coloca na direção da sua vida debaixo da influência daqueles que não têm Deus em seu coração, mas ele também não para numa vida de pecado. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para por um momento dizendo, hoje eu vou fazer uma exceção espiritual. Hoje eu vou curtir o mundão para ver como é que é. Amanhã eu me arrependo e volto para a igreja. Essa não é uma possibilidade para o cristão. Ele não para no caminho dos pecadores. Nós vemos que entre artistas brasileiros, muitas vezes nós ouvimos o testemunho de que casais de artistas dizem que eles têm um dia de passe livre. A mulher sai com quem quer e o marido sai com quem quer. Isso não se nomeia no povo de Deus. Nós não paramos nem um dia sequer da semana no caminho dos pecadores. Mas também o texto diz que ele não só não se deixa influenciar por qualquer filosofia contrária à palavra de Deus, conselho dos ímpios. Ele não tira uma exceção para pecar uma vez por semana, mas ele não habita numa vida de pecado. Diz o texto que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não fica sentado ali na roda daqueles que zombam do povo de Deus, daqueles que zombam da igreja de Cristo, daqueles que zombam do Evangelho do Senhor. Ele sabe a qual povo ele pertence. Ele sabe que aquele não é o lugar dele. E eu com muita tristeza falo de maneira pessoal, porque eu já estive afastado da igreja, irmãos. E um dia, numa pizzaria lá na Asa Norte, em Brasília, chamado Primo Piato, com todos os meus amigos bebendo, eu afastado da igreja, e eles começaram a zombar dos crentes. E eu saí do banheiro e fui chorar, eu falei, Deus, aqui não é o meu lugar. E eu não aceitei que eles zombassem dos crentes. Mas naquele dia o Senhor me mostrou que a roda dos escarnecedores não é o lugar daqueles que pertencem a Jesus. Você não senta com quem zomba do povo de Deus, com quem se levanta contra o Evangelho e contra a igreja de Jesus. Você não mora nesse lugar. Você foi remido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que Paulo, quando nos chama a viver uma vida cheia do Espírito Santo, ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ou com qualquer outro tipo de pecado, a destruição, mas enchei-vos do Espírito. Contrário a uma vida de pecado é uma vida cheia do Espírito. É por isso que você sabe que Romanos 3,23, que foi lido hoje, diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que você sabe que Deus te dá vitória contra o pecado, porque 1 Coríntios 10,13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Deus sempre dá a saída, irmãos. Quando você peca porque quer. Os jovens da Unida, eu preguei para eles sobre José esse ano, depois eles ficaram rindo. Mas eu tentei fazer a cena o mais gráfica possível. Imagine José, não vou contar toda a história dele, não dá tempo, na casa de Potifar. E a mulher de Potifar, José, a Bíblia diz que é bonito de porte, de aparência, um rapagão bonito de rosto e de corpo. Fiel a Deus, a mulher deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo. E José, você é doida, mulher? Como eu vou cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Eu mando em tudo nessa casa, mas não posso encostar na senhora.
E um dia José está dentro de casa. O Egito é quente, como o verão do nosso país. E ela chega e gruda na roupa de José. E você lê o texto assim de maneira romântica, como se nada tivesse acontecendo ali. Irmão, ela pegou na roupa de José. Eu imagino ela chegando no cangote de José, cheirando assim. Deita-te comigo. Agora quero ver você correr. José não para conversar. Ele bate em retirada. Pelado, mas crente. Sem roupa, mais piedoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que somos cristãos bíblicos e reformados, temos que viver uma vida piedosa para a glória de Deus. E essa é uma característica dos reformados. Onde eles chegam por causa do testemunho da palavra de Deus, Deus muda e transforma o ambiente. E não só no sentido da negação do pecado, mas nas mudanças que a reforma traz num aspecto bem positivo para esse mundo. Você vê Calvino, depois do seu pastorado profícuo em Genebra, abre a Academia de Genebra para treinar pastores, e aquele lugar se torna uma grande universidade. Você vê John Knox com o parlamento escocês, logo depois de adotar que a fé daquele país é a fé protestante, a igreja vai ser a igreja presbiteriana, uma das primeiras decisões tomadas é que o povo vai ter direito à escola pública, para aprender a ler, para ler a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você encontra Genebra, que antes da reforma era uma cidade pequena, mas agora porque os ingleses são perseguidos por Maria Sanguinária, os franceses perseguidos na França, Genebra é considerada a nova Jerusalém nos dias da reforma, a cidade lota de gente. E Calvino e o conselho determinaram que era proibido ter mendigo na rua. Então os diáconos de Genebra assumem o compromisso de mudar a cidade, de assentar aquelas pessoas, de ajudar a arrumar emprego para elas, e eles criam o Hospital de Genebra, e eles mesmos administram o Hospital de Genebra. Onde a reforma chega, ela transforma a vida do indivíduo, ela transforma a família do indivíduo, ela melhora na prática a qualidade de vida do indivíduo. A reforma é prática. Ela muda a nossa vida. Ela nos leva a querer viver uma vida de santidade no nosso relacionamento com Deus. Ainda que vez por outra tropecemos, mas Deus é misericordioso e nos perdoa. Mas ela nos leva a querer alterar no nosso ambiente, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que você entenda que ser reformado não é só ficar falando reforma, 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 reforma. A reforma tem que mudar a sua vida. Se você é reformado, você precisa ser um marido melhor. Se você é reformada, minha irmã, precisa ser uma esposa melhor. Se você é adolescente e é reformado, precisa ser um filho melhor. Se você é reformado, precisa ser um crente mais abençoado. Se você é reformado, você não pode olhar somente para o seu próprio umbigo. Se você é reformado, você tem que se levantar para fazer a diferença neste mundo e neste tempo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos use como instrumento de transformação. Amém, meus irmãos? Que nosso testemunho, que nossa vida de fidelidade constranja aqueles que estão ao nosso redor, para que eles se perguntem por que nós vivemos assim, e nós então possamos abrir a boca e dizer-lhes que fomos transformados porque Cristo nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Qual é a primeira marca da espiritualidade reformada? Prática. Primeira marca da espiritualidade reformada. Que Deus te dê uma vida reformada. Em nome de Jesus. Amém! Pastor, qual é outra prática, qual é outra marca de uma espiritualidade reformada? Segunda marca de uma espiritualidade reformada. Doutrina. Vou falar no megafone, para você ouvir direito. Doutrina. Segunda marca da espiritualidade reformada. Vamos para o texto, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode ler, por favor? Contrária a uma vida de pecado,
O reformado se deleita na doutrina, na lei, no ensino da palavra de Deus. Ele tem o seu prazer. Ele ouve a palavra de Deus e é abençoado. Ele ouve a palavra de Deus e fica feliz. Ele ouve a palavra de Deus e se sente jubiloso. A palavra de Deus abençoa a alma dele. Irmãos, eu estou lendo uma biografia do, talvez o maior teólogo do final do século XX, do início do século XXI, que eu admiro demais. O reverendo Robert Charles Sproul III, que morreu em 2017. Sproul conta, num determinado momento, que ele foi convidado por um aluno dele, que era bispo de uma igreja batista negra nos Estados Unidos. E ele, muito presbiteriano, começou a pregar o sermão, e os negros, aleluia, fala mais, pregador, fala aí, e não sei o quê, e tal. E ele disse que ele ficou tão perplexo, que ele virou para o pastor da igreja, fala para eles se calarem, porque meu pensamento está sendo confundido, eu não estou entendendo nada. Presbiteriano, o pastor acalmou o povo, e depois ele pregou. Chegou na segunda-feira, os colegas perguntaram para o pastor, e aí, como é que foi o reverendo Sproul lá na sua igreja? Ele falou assim, rapaz, ele começou a pregar e o povo enlouqueceu. Né? O povo dizia, aleluia, glória a Deus, manda mais, fala pregador. Só que ele se confundiu, fiquei com dó dele, ele pediu para parar. E o que aconteceu depois disso? Depois disso, o Espírito Santo abriu os céus e desceu. E nós fomos impactados com a exposição fiel da palavra de Deus. É por isso que você está aqui todo domingo. Porque você sabe que o alimento que você precisa para a sua alma é a palavra do Senhor. E o salmista diz que além de ter prazer nessa palavra de Deus, o crente medita nela de dia e de noite. A ideia desse verbo aqui para meditar é rosnar, é repetir, é como se você rosnasse, ficasse murmurando o texto, né? Ou ruminar, colocando no coração, botando na mente, ruminando, murmurando, repetindo, pensando. Então, querido amigo e irmão, é maravilhoso aqui esse texto dizer que o crente, além de ter prazer em ouvir a palavra de Deus, ele guarda essa palavra no coração e vai pensando nela de dia e de noite. E de repente, então, no decorrer da vida, ele vai aplicando essa palavra no seu coração, no seu contexto, e aí depois, né, ele está no trânsito em São Paulo, de manhã, segunda-feira, trânsito violento, atrasado para chegar ao trabalho, e vem um ímpio, dá uma buzinada, fecha ele diz, seu filho de uma filisteia. Ele não xinga a palavra, porque a palavra mudou a mente dele, o coração dele, né? Ele fala, seu pecador sem graça. Ele não precisa xingar a palavra, a vida dele foi mudada pela lei do Senhor. Que bênção maravilhosa, irmãos. Nós reformados cremos na doutrina, no ensino, na palavra de Deus, porque Cristo se revela nesse livro. É por isso que nós motivamos você a ler a Bíblia todos os dias, o ano inteiro, sozinho, em sua casa, com sua família. Estudamos da nossa escola dominical, pregamos no nosso culto, porque nós cremos que Deus fala na Escritura. Deus fala na Escritura. Eu já contei para vocês aqui a história do reverendo Philip Jacob Henry, que era um pastor presbiteriano do norte da Inglaterra. Ele fazia os seus meninos meditarem todos os dias de manhã em um versículo do Salmo 119. E ele falava, memorizem esse versículo, pensem nele, apliquem na vida, quando estiverem estudando, trabalhando, na hora do almoço, eles meditavam, pensavam à noite, quando o pastor chegava em casa, ia fazer o culto doméstico com os meninos, e aí, como é que o versículo se aplicou na sua vida? Você teve alguma oportunidade de praticá-lo? Ele te livrou de algum pecado? Ele te ajudou no decorrer do seu dia? E o Salmo 119, memorizando um versículo todo dia, dá para ser memorizado 2 vezes por ano. E o reverendo Felipe Jacó Henrique, contextualizando o nome, fazia isso com todos os seus meninos. Um dos seus filhos, o Mateuzinho, quando cresceu, foi chamado por Deus, virou pastor. E a palavra de Deus estava tão impregnada no coração do Mateuzinho, que quando ele assumiu a sua igreja, ele pregou a Bíblia inteira de capa a capa na igreja. E não satisfeito, os sermões dele viraram um comentário bíblico. O comentário bíblico de Matthew Henry.
Whitefield, quando ia preparar seus sermões, lia o comentário de Matthew Henry. Spurgeon, quando preparava os seus sermões, lia o comentário de Matthew Henry. Tudo porque um pai se preocupou de inserir na cabeça do seu filho o amor à palavra de Deus. Nós cremos como igreja reformada, queridos irmãos e irmãs, que a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. É por isso que nós sempre fomos chamados de os Bíblias. É por isso que Spurgeon, quando falava de John Bunyan, o autor do Peregrino, dizia que se você cortasse a veia dele, não saía sangue, saía Bíblia. Nós somos o povo da palavra. Nós cremos que Deus transforma o coração dos pecadores pela pregação da palavra. Deus nos dá poder para vencer o pecado pela palavra. Deus muda a família, muda a cidade, muda o país, por meio do poder do Espírito Santo que fala na sua palavra. Portanto, meu irmão, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, repita os versículos da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, ensine aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus familiares. Eu não sei se você já viu o que acontece em alguns vídeos da internet, quando algum povo que não tinha a Bíblia, e o missionário, depois de muitos anos de trabalhar, traduz a Bíblia e entrega para o povo. O povo olha para a Bíblia, irmão, beija a Bíblia, o povo abraça a Bíblia, o povo fala, Deus agora está falando conosco no nosso idioma. Pastor Ronaldo Lidório conta que quando ele estava traduzindo o Novo Testamento lá em Gana, o pessoal estava tão agoniado por ter a palavra, que ele ralava de dia e de noite. Quando ele parava um tempinho para descansar, os presbíteros da igreja vinham. Você está entendendo que não está na hora de você descansar, não? Deus tem que falar conosco em nosso idioma. Tal ansiedade do povo para receber a palavra. Você, meu querido irmão, tem a Bíblia em tantas versões da sua casa. Você tem lido a palavra? Você tem sido moldado pela palavra? Por que você, quando Satanás faz uma tentação besta, você cai? Porque você não tem a palavra do seu coração. Está na hora de ler a palavra. Está na hora de guardar a palavra de Deus no coração. Está na hora de ser vazio de si mesmo, de ser cheio da palavra. Amém, meu irmão? Vamos repetir a frase que eu falei? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, a nossa vida. Ame esse livro. Deus fala com você nele. Memorize esse livro. Aconselhe com esse livro. Pregue esse livro e você vai ver Deus abrir os céus e descer e transformar a sua vida, a sua casa, os seus amigos, o lugar onde você está, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Me diga aí, ao olhar para estas marcas da espiritualidade reformada, você é reformado? Ou você é reforminion? Que Deus nos livre de ser reformínio, amém, meus irmãos? Que Deus faça de nós verdadeiros reformados. Pastor, quais são as marcas da espiritualidade reformada? Primeira marca, prática. Segunda marca, doutrina. Terceira marca, oração. Qual a terceira marca da espiritualidade reformada? Oração. Versículo de número 3. Eu vou ler uma vez, a igreja lê a segunda vez. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A igreja leia, por favor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O texto diz que esse crente é como uma árvore, que ela está plantada junto à corrente de águas. Ela está plantada perto do ribeiro, do rio. Então as raízes dela se estendem para o ribeiro. E do ribeiro, então, ela bebe água. E quando ela tem água, diz o texto, que ela, no devido tempo, ela dá o seu fruto, ela frutifica.
E mesmo no calor da seca, no dia do deserto, a sua folhagem não murcha. E porque está na presença de Deus, tudo que esse homem faz é abençoado. Pastor, o que são as correntes das águas? Jeremias dá uma pista para nós quando ele diz assim: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Quem é o manancial de águas vivas? O próprio Deus. Ser uma árvore plantada junto à corrente das águas significa ser uma árvore que está plantada junto ao manancial de águas vivas, que é o próprio Deus. Significa ter uma vida de comunhão e de oração com o Senhor. Mas Jesus, para esclarecer mais ainda para nós, no último dia da festa dos tabernáculos, depois que o sacerdote tomou a água do tanque de Siloé, foi na procissão, derramou do lado do altar, Jesus se levanta e diz, pregando para todo mundo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João diz que ele está falando do Espírito Santo que viria sobre os crentes depois que ele morresse e ressuscitasse. Rios de água viva, irmãos, significa o próprio Deus e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ser uma árvore plantada junto à corrente de águas significa ser uma árvore plantada na presença de Deus. Significa ser um homem de oração, significa ser uma mulher de oração. Significa estar plantado de joelhos na presença de Deus e ser vazio da sua maldade, ser esvaziado do mundanismo, e enquanto ora ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça de Deus e se levantar dali para enfrentar dias de seca, mas continuar dando fruto, porque tem comunhão com o Senhor, e ser abençoado em tudo que faz, ainda nos dias de luta e perseguição, porque tem comunhão com Deus, porque busca a presença do Senhor, porque tem uma séria vida de oração. Terceira marca da espiritualidade bíblica que nós chamamos de reformada é a oração. Irmãos, nessa manhã, eu fui na internet e quis dar uma lida sobre a vida do reverendo John Welsh. John Welsh foi um pastor presbiteriano escocês, genro do reverendo John Knox. Não conseguiu conviver com John Knox porque ele era filho da terceira filha de John Knox, e John Knox já foi um pai velho quando teve o primeiro filho. Ele se casou com Elizabeth, a terceira filha do grande reformador John Knox. E John Welsh era um homem muito usado por Deus. John Welsh se levantava nas madrugadas da Escócia para orar. E Elizabeth botava a mão na cama 3 horas da manhã, você sabe que a Escócia é geladíssima. E ela ia para a sala e encontrava John Welsh de joelhos orando, e ela dizia: homem, você está louco? Nosso país é muito frio, você vai resfriar e morrer. Ele dizia: como é que eu posso ficar acordado se eu tenho no meu rebanho 3.000 pessoas que eu não sei se elas sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Quando o rei Tiago IV, que era rei da Escócia e depois se tornou King James da Inglaterra, assumiu o trono, ele abandonou a fé presbiteriana da Escócia porque o episcopalismo do anglicanismo servia melhor para centralizar a sua autoridade. E ele começou a querer obrigar os presbiterianos da Escócia a serem anglicanos. E John Welsh se revolta com outros pastores presbiterianos e não aceita. E aí então um dia no púlpito ele prega e fala assim: o rei está endemoniado, quando ele pede que aconteça isso. Um homem cheio da intrepidez de Deus. Ele foi denunciado e foi banido para sempre da Inglaterra. Foi para a França. Na França estava acontecendo a Guerra dos 30 anos dos católicos contra os protestantes. E John Welsh chega ali e em 14 semanas ele aprende francês. Ele se atirou no francês para pregar o Evangelho. E começou a pregar o Evangelho. E quando o rei mandou atacar uma cidade, ele ensinou ao povo que o povo tinha direito de resistir. O povo não tinha que aceitar o massacre do rei contra eles. E o rei ficou sabendo daquele pregador inglês que estava influenciando o seu povo, o rei da França. E o rei da França chamou John Welsh. E John Welsh pregou o Evangelho com tanta intrepidez para o rei da França, Luís XIII. Luís XIII diz assim: você é um homem de Deus. Você vai ser o meu pai,
você vai ser o meu capelão. O rei era católico. John Welsh ficou pregando na corte dele. E foi honrado na França até perto da sua morte. Quando a sua esposa Elizabeth pediu para que ele voltasse, o rei Tiago, ou o rei James, disse para ela, se ele jurar lealdade e se submeter aos bispos anglicanos, eu permito que ele volte. Elizabeth, como era filha de John Knox, ela falou, pois eu prefiro ver a cabeça do meu marido decepada, em lugar dele trair o evangelho de Jesus. Bruta que nem o pai dela. Mas aí as autoridades se aproximaram do rei e falaram, o homem está doente, ele está morrendo. E o rei autorizou, e o autorizou a pregar. E ele voltou para Londres e pregou o seu último sermão, e depois de 2 horas morreu. John Welsh, irmãos, no auge da sua perseguição, orava 7 horas todos os dias. Não me venha com churumelas dizendo que presbiteriano é frio. Quem fala isso não conhece a igreja presbiteriana e não conhece a história da igreja presbiteriana. A nossa igreja começou com homens de oração, homens que não tinham medo de enfrentar reis e rainhas, homens que davam a cara para bater, estavam dispostos a morrer pela verdade. E nós que somos treinados dentro dessa igreja, estamos dispostos a dar a vida pela verdade e pelo evangelho do Senhor Jesus. Não aceitamos tirania e nada que nos impeça de servir o nosso Deus. Não aceitamos. Lutamos espiritualmente. Nossas armas são poderosas em Deus. Que Deus faça de nós homens de oração. Amém, meus irmãos? Que você entenda que quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Podia ser minha essa frase, mas não é do Hernandes. Quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Que você ore, que você veja na sua casa o céu se abrir. Amém, meu irmão? Que a terra trema diante de você, que os diabos tenham medo de você. Que coisas novas aconteçam na sua vida, na sua família e nesta igreja, porque nós vamos ser uma igreja de oração. Deus faz da Unida uma igreja de oração, em nome de Jesus. Amém! Você tem vivido como justificado. Você tem desfrutado da sua alegria cristã. Você tem na sua vida as marcas da espiritualidade reformada? Qual é a primeira delas, Igreja Bíblica Unida e Relevante? Segunda? Terceira? E agora, quem poderá nos ajudar? Haverá mais alguma marca da espiritualidade reformada? O texto nos apresenta mais uma. Escatologia. Pastor, que palavrão é esse? Escatologia. Escaton no grego significa últimas coisas, irmãos. Escatologia é a doutrina que estuda o ensino bíblico das últimas coisas. Versículos 4 a 6. Eu leio 4, a igreja os 5, nós todos os 6. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Vocês os 5. Todos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. A Bíblia ensina por afirmação e por contraste. Por afirmação nós vemos o que somos. Por contraste nós vemos o que não somos. E agora então, falando do que vai acontecer nos últimos tempos, o salmista fala dos ímpios. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que não se submetem aos princípios da palavra de Deus, aqueles que se fazem Deus a si mesmos e seguem suas próprias ideias e princípios e não se submetem ao Evangelho do Senhor Jesus. Os ímpios são totalmente diferentes daqueles que têm as marcas da espiritualidade reformada. Como eles são? O salmista bota para nós o cenário de alguém peneirando trigo nos dias da Bíblia. E aí está lá a peneira de trigo, e aí ele joga o trigo para cima, aí o vento vem, leva a palha, e o trigo cai. E ele vai de novo,
joga o trigo para cima, o vento leva a palha e o trigo fica. O texto está dizendo que o ímpio não tem consistência, não tem peso, não tem fundamento. Ele não tem fundamento na sua vida. Ele é levado por qualquer sopro de vento, por qualquer doutrina falsa que o leva. Ele é como a palha que é levada pelo vento. Não tem peso, não tem consistência, não tem firmeza. E aí o texto argumenta dizendo o seguinte, que por isso os perversos, que são esses ímpios, eles não vão prevalecer no juízo final. Quem não crê em Jesus, quem se levanta contra o seu evangelho, quem se levanta contra o povo de Deus, é perverso e vai ser jogado no quinto dos infernos. É isso que a Bíblia está dizendo. Não vai prevalecer no juízo. E diz o texto que eles não vão estar na congregação dos justos. Eles não vão fazer parte da igreja dos céus, a igreja dos justificados. Mas ele vai e fala a razão para isso. Ele diz, pois o Senhor, Yahvé, o Deus eterno, infinito e imutável, o Deus que salvou o seu povo da escravidão do Egito, o Deus que nos salva dos nossos pecados, o Senhor conhece. O verbo aqui conhecer significa conhecer intimamente, significa amar. O Senhor ama o caminho dos justos. Qual é o caminho dos justos? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho dos justos é Jesus. Os justos vivem em Jesus, foram salvos por Jesus e andam em Jesus e com Jesus até a eternidade. E o Senhor ama essa comunhão que os justificados têm com Jesus, porque eles foram remidos por Jesus. O Senhor ama o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios que se levantam contra Cristo vai ser destruído eternamente. O texto está falando das últimas coisas, irmãos. Está dizendo que quem rejeita Cristo, que quem zomba de Cristo, quem opta por viver uma vida longe de Jesus, vai ser lançado no inferno eterno da ira de Deus. Mas está dizendo que se você se arrependeu dos seus pecados, e creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e sabe que Jesus é o único caminho no qual você anda, você crê nele como única verdade e tem a vida que ele recebeu, o Senhor ama a sua vida, ele ama o seu caminho. E ainda que você sofra nesse mundo, e ainda que você dê com os burros na água, e ainda que você seja perseguido nesse mundo, você ainda não chegou em casa. Você faz parte da congregação dos justos. Você vai passar a eternidade na presença de Jesus. Nesse livro que eu estou lendo, recomendo a você que leia, o reverendo Sproul escreve uma carta para um dos seus melhores amigos, o reverendo James Boyce. Foi muito usado por Deus esse homem no final do século XX e início do século XXI. Era o pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia. A 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia tem mais de 200 anos, para você ter ideia. O grande pastor que ela tinha era o reverendo Donald Grey Barnhouse. Então, quando Jim Boyce assume aquela igreja, todo mundo zomba dele. Ih, rapaz, você nunca vai ser o pastor da igreja, a igreja é do Barnhouse. Mas aqueles homens se levantam, Sproul e Boyce, para ser um instrumento de reforma nos Estados Unidos. Quando, amados amigos e irmãos, a igreja evangélica americana começou a questionar a autoridade da Bíblia, eles dois se levantaram e criaram o Conselho de Inerrância Bíblica. E fizeram um documento maravilhoso na década de 70, convocando não só calvinistas, estavam ali expoentes arminianos e conseguiram juntar toda a igreja e criaram um documento sobre a fidelidade, a inspiração e a inerrância das Escrituras. Depois, no final do século XX, infelizmente alguns irmãos resolveram unir catolicismo com protestantismo. Dentre eles estavam James Pucker, teólogo respeitado, estava Bill Bright, da Cruzada Cristã de Evangelização para Cristo, e outros expoentes. E Sproul e Jim Boyce ficaram do outro lado e começaram a debater. E no debate, James Pucker dizia o seguinte: a justificação pela fé é central. E Sproul dizia, é essencial. Você acaba com o sola fide.
Se você diz que a justificação é só uma doutrina importante, mas que a unidade entre católicos e evangélicos é mais importante, você joga fora o sangue dos seus irmãos que foi derramado, que ensinou que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Qual é o problema, irmão? É que a Igreja Romana diz que quando você crê em Cristo, Deus infunde em você, eles não creem em imputação, infunde em você a justiça de Cristo. E aí então agora você vai começar a obedecer. E aí você vai ser salvo pela fé e pelas obras. Esse é o ensinamento da Igreja Romana. E foi decidido no Concílio de Trento que queria combater a reforma. E nós acreditamos que o Evangelho diz que nós só somos salvos por causa da obra de Jesus. Quando você concorda com a doutrina de que você é salvo pela fé e pelas obras, você está dizendo que o que Cristo fez na cruz não é suficiente. E Boyce e Sproul se levantam e dizem: nós não vamos abrir mão do Evangelho. E amizades são rompidas. Consideram-se irmãos ainda, mas eles dizem: a justificação pela fé é essencial. A salvação pela graça mediante a fé é extremamente importante. 97, Boyce contrai um câncer no fígado. Em abril, o doutor avisa ele morre em junho. Ele mora na Filadélfia, Sproul agora mora em Orlando. Sproul escreve uma carta para ele, que eu li para a Cleusa ontem, eu chorei quando li a carta. Ele diz: meu irmão, quando eu fiquei sabendo que você estava doente, foi como se um gigante espremesse meu coração. E eu falei para Jesus: Jesus, qualquer um, mas o Jim não. Meu amigo Jimmy não. Mas ele dizia: Jimmy, você sabe que eu fiz essa oração porque eu sou egoísta. Estou muito feliz de saber que nos seus últimos meses você está terminando um livro e escrevendo poesia para a glória de Deus. E agora eu não vou orar o meu Jimmy, não. Eu vou orar dizendo o seguinte: Senhor, leva o meu Jimmy rapidamente nas asas dos anjos, para que ele entre na sua presença. E ele diz: meu Jimmy, me espere lá. E quando você chegar lá, o Rei Jesus vai virar para você e vai falar assim: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as mansões eternas que eu preparei para você. E ele vai falar para você também que a 10ª igreja não é a sua igreja, ela é a igreja do reverendo Barnhouse. Ele diz: espere por mim lá, nós nos encontraremos no céu. Irmãos, nós nos encontraremos no céu. Fábio, você vai encontrar sua mãe no céu. Eu vou encontrar meu avô no céu. Nós temos esperança de vida eterna. Cristo morreu por nós. Ser reformado não é querer fazer deste mundo o seu céu. É saber que ainda que as coisas deem errado aqui, você não precisa perder a esperança, porque você ainda não chegou em casa. Eu quero ver vocês nos céus. Quero estar com Cleus e meus meninos do céu, com os meus amigos pastores, com os meus amados presbíteros, com as ovelhas que Jesus me confiou. Vamos para lá? Você quer ir para lá? Amém? Vamos juntos? Creia somente em Jesus. Quem não crê em Jesus vai ser jogado no inferno. Se você está aqui e não quer ser jogado no inferno, arrependa-se hoje da vida de pecado que você tem levado, da sua soberba. E creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Nós veremos o Senhor. Nós estaremos lá, irmãos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ao olhar para esse texto, eu quero perguntar para você: você é um cristão reformado? Quais são as marcas da espiritualidade reformada? Prática, doutrina, oração e escatologia. Que Deus use a sua vida para transformar esse mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas que mais mudaram esse mundo eram as pessoas que olhavam para o céu, porque elas tinham a esperança de se encontrar com Cristo Jesus. Que Deus nos use como instrumento de transformação deste mundo, por meio da pregação do Evangelho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém!